Gostaria de chamar o Dr. Luciano Jacalha, que é colega nosso lá do Hospital Oswaldo Cruz, e eu procurei trazer médicos de várias instituições diferentes, e o objetivo nosso aqui, no final, é fazer uma troca de conhecimentos, o que a gente tem feito sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que tanto nós na Beneficência, como também em outros hospitais, ainda faltam alguns detalhes para serem acertados, e sempre essa oportunidade de trocar experiências é muito interessante. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, Dr. Walter Minicucci, Dr. Roberto Raduan. Já antecipadamente, eu já peço desculpas, eu tinha informado já o Dr. Raduan que eu vou ter que sair mais cedo por um contratempo de saúde na família. E o Dr. Raduan acabou ajudando bastante a minha vida, né, com essa brilhante introdução, né, do assunto. E eu vou aqui estar discutindo o que é a maior experiência da minha vida, que eu trabalhei 14 anos no pronto-socorro, né? Então, e é a abordagem, né, do paciente que chega num serviço de emergência, né, como que a gente deve lidar com esse paciente. Então, de fato, como o Dr. Raduan adiantou, né, a gente deve considerar a glicemia, seja laboratorial ou através de glicemia capilar, como um novo parâmetro vital, assim como são outros parâmetros na avaliação de um paciente. E, novamente, quando o paciente ele chega na admissão de um serviço hospitalar e apresenta hiperglicemia, eu tenho 3 possibilidades. Esse é um paciente com hiperglicemia que já tinha um diagnóstico prévio de diabetes, ou é um quadro de diabetes que era desconhecido ao paciente, ou seria uma hiperglicemia do estresse, como foi muito bem abordado. E é importante, principalmente no serviço do pronto-socorro, porque a gente deve avaliar a glicemia? Porque é uma oportunidade diagnóstica. A gente tem que lembrar que, muitas vezes, principalmente pacientes do sexo masculino, o único serviço que ele vai procurar, o único serviço médico, é o pronto atendimento, quando acontece alguma desgraça na vida dele. Né? As mulheres passam no ginecologista periodicamente, mas o homem não. Ele sempre vai procurar um serviço quando a coisa encrenca. Né? E, por isso mesmo, acaba que, muitas vezes, o diagnóstico do diabetes ocorre tardiamente, quando já estão presentes complicações, tanto macro quanto microvasculares. Então, a gente perde uma oportunidade importante em fazer um diagnóstico precoce. E, ao mesmo tempo, tendo um diagnóstico de uma hiperglicemia, eu posso referenciar esse paciente a um médico especialista no assunto, né? E isso economizando o tempo de passar eventualmente um ortopedista, um cirurgião, até ele buscar um clínico ou um endocrinologista que possa dar um tratamento adequado, perde-se muito tempo. Eu posso também, se o paciente for internado na instituição, né, promover educação. Né? Em vez de ele ficar vendo televisão lá durante 4, 5 dias, ele pode já receber, como a gente organizou no próprio Oswaldo Cruz, um manual que é para o paciente diabético. Ele já vai lendo sobre a doença, ele já vai se inteirando, ele vai entendendo por que ele deve tomar as medicações, por que ele deve fazer um controle dos órgãos-alvos. Então, isso, você já aproveita o tempo de internação para garantir a educação. Né? E algo fundamental, né? A gente não sabe para quem esse paciente vai ser internado muitas vezes. Por vezes é internado por uma equipe cirúrgica que não está nem aí com controle glicêmico. E, às vezes, a prescrição que é feita no pronto-socorro é a prescrição que vai se perpetuar durante toda a internação do paciente. Isso a gente vê corriqueiramente. Então, o sliding scale, muitas vezes, vem do pronto-socorro. E o cirurgião, que não está habituado a tratar a hiperglicemia, deixa aquele esquema ad eterno até a alta do paciente, expondo esse paciente durante toda a internação a grande variabilidade glicêmica, como a gente como o Dr. Raduan já comentou. E outra coisa também é entender, né, como foi dito, que, de fato, é um similar, talvez, realmente, à hiperglicemia que a gente vê na gestação. Né? Por quê? Porque a hiperglicemia do estresse talvez não seja um problema temporário, talvez já indique uma disfunção pancreática. E a gente sabe pelos estudos, analisando o Roma, que o indivíduo, quando faz o diagnóstico de diabetes mellitus, ele já tem um comprometimento de 50% da função beta. Agora, ele não foi de um dia para o outro que ele perdeu essa função beta, ele vem perdendo progressivamente. Então, o indivíduo passou a fase da resistência insulínica, aí passou pelo estágio
da desglicemia até chegar no diabetes. Então, há um comprometimento progressivo. Então, talvez esse indivíduo que se comporte com uma hiperglicemia do estresse, ele já tem algum grau de disfunção beta-pancreática e vai merecer um acompanhamento ambulatorial para avaliar o estado dele. E aqui, analisando exatamente indivíduos, esse é um estudo que é realizado na Escócia, e eles pegaram indivíduos que tinham hiperglicemia, eles subtraíram aqueles que faleceram durante a admissão, subtraíram aqueles que já tinham diagnóstico de diabetes e foram avaliar esses indivíduos por 3 anos para ver o que a hiperglicemia de estresse configurava em termos de risco de incidência de diabetes nos 3 anos seguintes. Então, a gente vê aqui que indivíduo de glicemias menores do que 126, existe um incremento pequeno, um pouco maior quando essa faixa de 126 a 200. Agora, quando o indivíduo se apresenta com mais de 200 na entrada, na admissão ao pronto-socorro, o risco é muito maior de desenvolver diabetes nos próximos 3 anos. E veja, aqui indivíduos não diabéticos. É claro que 126 a 200 é um range muito grande. Então, aqui o que a gente observa através de um outro estudo em que realmente indivíduos que faziam, depois de 6 semanas, um perfil diagnóstico do quadro glicêmico dele, e todos os indivíduos também sem diagnóstico prévio de diabetes que davam entrada no pronto-socorro, a gente vê uma diferença pequena entre os indivíduos que se mostraram normais e pré-diabetes, mas quando chega em patamares de 140, acima de 140 na admissão do pronto-socorro, aí sim a incidência de diabetes aumenta bastante, aqui num período de 6 semanas após a alta do paciente. E para avaliar qual é a importância que o médico socorrista, o médico pronto-socorro, dá à questão da hiperglicemia, esse é um estudo onde foi feita uma entrevista através da web, né, com um grande número de médicos americanos que trabalhavam em pronto-socorros, espalhados pelo todo o país. E 50% desses médicos, né, consideravam importante o controle glicêmico em nível hospitalar. Então, a gente vê que, na verdade, a gente está discutindo após a internação, mas já na entrada do paciente no hospital, a gente já enfrenta uma certa resistência, né? E desses 53%, né, acham que eles deveriam atuar de maneira diferente do que eles fazem, né? E muitos encontram como barreiras o tempo escasso, o esquecimento e a falta de recurso humano e o escape do foco de atuação, que muitas vezes é direcionado à patologia de urgência aguda, que trouxe o paciente ao pronto-socorro, e a hiperglicemia fica num segundo plano. E o que a gente pode fazer? A gente tem que treinar toda a equipe, não só a equipe médica, mas a equipe de enfermagem, a equipe que recebe o paciente no pronto-socorro. Aqui é um estudo neozelandês, onde eles promoveram uma educação de todo o staff de emergência. Eles combinaram com o laboratório que toda vez que o valor glicêmico fosse maior que 200, e aqui eles solicitavam glicemia para todos os pacientes que davam entrada no hospital, e que recebesse uma mensagem automática e uma sinalização vermelha no computador, né, de alerta, né, e, ao mesmo tempo, era obrigatório a elaboração de um relatório informatizado na alta desse paciente, assim que ele saía do setor de emergência para o segmento ambulatorial, onde ele tinha que colocar o valor glicêmico, um texto dizendo qual seria a importância desse valor glicêmico, se eu deveria dar mais atenção ou não, e, terceiro, eu referenciar esse paciente a algum serviço especializado. Então, ele tinha que cumprir tudo isso. Então, a gente tem os resultados pré-instituição desse programa e pós. O que a gente observa é que, antes da instituição desse treinamento, né, não existia qualquer notificação quanto à presença de hiperglicemia do paciente em 67% das vezes. E, após o treinamento, caiu para 37%. Então, já teve uma redução praticamente pela metade. Aqueles que só tinham uma referência, só o valor da glicemia no relatório eram 19%, e passaram a ser 8%. E o que a gente considera como adequado, quando eu tenho o valor glicêmico mais uma declaração em relação a esse valor glicêmico no relatório de alta do paciente,
que apenas 3% faziam, passou a ser 23%, e aqueles que, além disso, ainda aconselharam o indivíduo a procurar um serviço especializado de 11 a 32%. Mas, mesmo assim, se a gente pegar o que é uma orientação adequada, é mais ou menos 50% ainda, após um treinamento, né? E após toda uma medida da instituição para enfocar nessa questão. Então, não é uma coisa fácil de se instituir, e a gente vem penando anos atrás de anos, né? Então, todos os serviços hospitalares acho que enfrentam suas dificuldades na instituição de um protocolo. Quando que eu devo solicitar então, a glicemia no pronto-socorro? Quando é uma situação de emergência, urgência, perioperatório, parto, quando o indivíduo já tem um diagnóstico de diabetes e pré-diabetes, ou diabetes gestacional, ou eclâmpsia, ou ovário policístico, ou fatores de risco para doença cardiovascular e para diabetes, que é a síndrome metabólica, presença de doenças inflamatórias crônicas, sintomas de emagrecimento, uso de drogas hiperglicemiantes e, hoje, que é determinado pelo ADA, idade superior a 40 anos. Ou seja, a gente tem que pensar em quem que não devemos fazer a glicemia, né? Então, talvez aquela jovem de 17 anos que torceu o tornozelo, talvez não mereça um controle glicêmico. Mas, a grosso modo, aqueles que procuram um serviço de urgência, né, e que têm um caso de urgência mesmo, deveriam ter o seu controle glicêmico avaliado. Quais são as limitações? Então, a gente precisa fazer com que a equipe de enfermagem enxergue a importância do controle glicêmico, né? Custos hospitalares, na resistência dos convênios em função disso, e isso a Joint Commission ajudou bastante a gente, a partir do momento que ela colocou como um dos determinantes vitais no controle do paciente hospitalar, para elaboração do certificado da Joint Commission, é necessário que tenha um controle glicêmico adequado. Também depende das condições nutricionais do paciente. Então, muita gente, mas o sujeito acabou de comer, agora eu faço uma glicemia capilar randômica no pronto-socorro, ou ele está em jejum há 20 horas, ele não está se alimentando, isso também a gente vai discutir daqui para frente. A presença de edema de extremidades, isso também interfere na medição da glicemia capilar, então é também um fator limitante, né? E não existe um valor ainda validado na literatura científica. Então, a gente coloca experiência, a gente coloca vários trabalhos, mas um valor exato para a gente atuar, para a gente determinar, vou tratar, não existe ainda um consenso, né, nesse aspecto. Então, vai muito da experiência e de um apanhado de diversos estudos internacionais que a gente tem. Estratégias de conduta. Política institucional. Se a administração do hospital não entender a importância do controle glicêmico, as suas chances de instituir um protocolo vão ser muito baixas, né? Treinamento periódico, né? Eu tenho que estar sempre lembrando, e também até pela rotatividade que a gente tem, principalmente no serviço de enfermagem, até dos médicos que atendem no pronto-socorro, rotatividade alta. Então, tem que estar sempre treinando, né? E aqui eu vou, na verdade, estou plagiando uma ideia do Dr. Paulo Riso, né? Que seria, de fato, como a gente tem, né, comissões hospitalares de infecção, né, a gente deveria também ter de controle glicêmico, já que é tão importante quanto um quadro infeccioso, a hiperglicemia, né? E a gente inicialmente usava a glicemia baseada no parâmetro GTTO, né, que seria, abaixo de 140 seria o ideal, e que não deveria passar de 200. Então, esse seria o intervalo que a gente deveria manter, talvez, a glicemia no paciente em nível hospitalar, tá? Com algumas nuances, o próprio Dr. Raduan falou, no paciente com hiperglicemia de estresse, mas aqui eu estou generalizando. E com os estudos, exatamente, que o próprio Dr. Raduan mostrou, a gente baixou de 200 para 180, a partir de 180 é quando os trabalhos começam a mostrar comprometimento da função de neutrófilos e da capacidade fagocitária. E, de fato, a hemoglobina glicada poderia ser um outro parâmetro que aqui não sofre interferência com o estado nutricional do paciente, seja ele em jejum, ele dá uma melhor ideia do diagnóstico do que uma amostra isolada da glicemia, tá? É um método hoje padronizado em todos os laboratórios, HPLC, então isso facilita a nossa interpretação.
E aqui o estudo de Silverman, em 2006, demonstrou que acima de 6,1%, a especificidade de 100%. Então, esse é um paciente que a gente já sabe que, após a liberação dele do ambiente hospitalar, ele vai ter que ter, provavelmente, um controle, um tratamento específico para diabetes, né? E, dessa maneira, também permite estabelecer, então, o tratamento que o paciente vai sair do hospital, né? Às vezes ele apresentou uma hiperglicemia de estresse, que depois normaliza, estabiliza, e eu me pergunto, bom, eu vou manter insulina nesse paciente assim que ele tiver alta, então a hemoglobina glicada me ajuda nesse aspecto, acima de 6,1 pode dar alta com insulina para esse paciente. Aqui, só para demonstrar, existe uma correlação da hemoglobina glicada inicial no serviço de emergência com o segmento posterior desses pacientes, aqui em um estudo em Nova York, onde a gente vê uma correlação, que aqueles que na internação tiveram definido como normal, ou pré-diabetes, ou diabetes, é bastante similar depois de algumas semanas reavaliado esse paciente ambulatorial, mostrando que a hemoglobina glicada é bastante confiável quando a gente utiliza no ambiente hospitalar. Agora eu vou discutir partes práticas, né? Saímos da literatura científica e o que a gente faz com o paciente real life, né? Então, chega um paciente no pronto-socorro, né? 205 de glicemia, tá? E a primeira questão que a gente sempre observa é: não precisa se preocupar, é só um estresse passageiro e o paciente nem é diabético. Essa é a visão que a gente tem, né? E, na verdade, o que a gente instituiu são protocolos de como lidar com esse paciente, né? Então, glicemia maior do que 180. Eu devo realizar uma hemoglobina glicada imediatamente e já introduzo esse paciente num protocolo, e a gente, nas palestras que virão adiante, vão ser discutidos esses protocolos mais em detalhe, né? A glicemia menor que 140 não atuar, não modifica, né, o protocolo, e glicemia mais do que 140 realiza-se hemoglobina glicada, né, e apenas observação, tá, desse paciente. Se é um paciente que vai ter alta do pronto-socorro, eu vou referenciar ele a algum serviço, falar, olha, faz um controle ambulatorial, né, para reavaliar a sua glicemia, né. Se o paciente for internado, a gente vai, nas primeiras 24 horas, pelo menos, a gente vai fazer glicemias capilares pré-prandiais desse indivíduo nas 24 horas e ver para que caminho que ele vai. Tratamento farmacológico de escolha num serviço hospitalar, e principalmente quando ele entra, né, no pronto-socorro, é insulina. Tá? E a insulina, ela tem uma ação direta e rápida. A gente conhece a meia-vida, qualquer que seja, seja insulina dada endovenosa, subcutânea, a gente conhece a meia-vida e sabe com o que a gente está lidando, o que não é verdade para muitos agentes orais, né? E ela tem ações pleiotrópicas. Muito foi dito que a hiperglicemia tem todos esses efeitos, mas a insulina tem um efeito antitrombótico, anti-inflamatório e vasodilatador que independe do controle glicêmico. Ela, por si só, a ação direta da insulina, ela promove esses efeitos, então ela também tem um efeito benéfico para o paciente. Limitações ao uso de insulina. É muito difícil a gente ver e convencer o médico socorrista que ele deve dar insulina para um paciente que não é diabético, né? Mesmo nos diabéticos, muitas vezes só se usa nas emergências agudas, nas quase de cetoacidose ou como hiperosmolar. E a gente tem vários estudos mostrando que indivíduos diabéticos, né, são mal controlados durante a internação. Sempre tem o receio da hipoglicemia, tá? Falta de recursos humanos e sobrecarga de trabalho. Tá? Agora, se eu faço uma mensuração da pressão arterial, frequência cardíaca, da saturação, só incorporar uma glicemia não há de ser tanto empecilho assim, né? E outro problema, socorristas itinerantes, motivados e mal treinados, né, que tem sido uma realidade na maioria dos serviços hospitalares, né? Aqui só para falar dos outros agentes hipoglicemiantes, qualquer classe, tem uma meia-vida bastante variada e assim, existem riscos em relação a elas, riscos de efeitos adversos e que podem interferir
né, durante a internação do paciente, paciente que já se alimenta mal, já tem a produção de citoquinas inflamatórias, elas inibem o apetite, causam um estado de catabolismo. Então, você dá uma droga que vai interferir, às vezes, no apetite, ou vai causar náusea, ou vai causar diarreia no paciente que já tem uma alteração volumétrica, eu vou trazer mais problemas. Então, é simples, tira todos os medicamentos orais, o paciente principalmente que vai internar, e a gente institui a insulina como tratamento único, né? E se eu vou introduzir insulina, eu posso dar insulina de forma endovenosa ou subcutânea, né? Num primeiro instante, quando eu quero um controle mais incisivo, a melhor via de administração é endovenosa de forma contínua, né? E a grande dificuldade que as pessoas têm é em construir, criar uma solução, né, de insulina endovenosa, e a gente deve facilitar ao máximo, principalmente o serviço de enfermagem. Criar soluções 100 ml, tá, com 100 unidades de insulina regular, de maneira que eu tenho uma unidade para cada ml. Então, é fácil de cabeça, não adianta a gente fazer uma solução que tem 3,7 unidades por ml, aí a pessoa tem que fazer milhares de contas, aqui fica mais fácil. Sempre lembrar que quando eu uso equipos, principalmente plásticos, existe uma absorção da insulina na primeira passagem, através do equipo, então eu tenho que desprezar os 10 ml iniciais da solução, antes de dar para o paciente. Antigamente, o Bold ele recomendava um bolus inicial, e que hoje não é mais recomendado, salvo em algumas exceções, principalmente casos de urgência, né? Então a gente já inicia o ritmo de infusão. Como é que a gente faz? É um esquema bem simples. Eu subtraio a glicemia do paciente ao que eu considero crítica para aquele serviço específico. Então, eu não quero que o indivíduo abaixo de 100, esse valor crítico, e a gente multiplica o valor que a gente obteve aqui por um fator de correção, geralmente 0,02, variável se o paciente é muito obeso, se ele usa corticoide, tem hepatopatia, onde tem uma resistência insulínica maior, eu vou aumentar para 0,03, 0,04. Então, exemplificando o indivíduo com 270 de glicemia, o valor crítico para a minha instituição, eu não quero que ele baixe de 100 de jeito nenhum, 170 vezes 0,02, 3,4 unidades por hora. E aí a gente vai ajustando hora a hora até ter o controle adequado. Mas aqui a gente tem um esquema alternativo, que é conhecido pelo estudo RED, que foi feito em Chicago, né, Rush Emergency, em Chicago, com pacientes, eram pacientes todos diabéticos, não gestantes, não eram casos de descompensação aguda, e o objetivo desse serviço era manter entre 100 e 200. E eles realizaram um esquema de insulina asparte, de 2 em 2 horas, né, e variava conforme o valor glicêmico inicial, então mais de 402 unidades por quilo, 399, 0,15, 0,10, assim por diante, né? E foi comparado com valores históricos que eles tinham do serviço antes de instituir esse protocolo, né? Então, o que a gente observa que, quando se iniciou esse esquema subcutâneo, a gente teve um controle, uma redução da glicemia inicial em 53% dos pacientes, tá? Enquanto 25% no esquema anterior. O tempo de internação foi reduzido no paciente com esse esquema subcutâneo, e às custas de um aumento de hipoglicemia. Então, esse é um problema quando a gente utiliza esses esquemas subcutâneos. A gente incorre num maior risco de hipoglicemia para o paciente. Outra questão que foi levantada, embora a nutrição interal e parenteral elas aumentem a glicemia, tá? O que a gente não deve fazer é suprimir a nutrição do paciente. O paciente está em catabolismo. Tá? Então, assim, a gente deve garantir pelo menos 5 a 10 gramas de carboidrato por hora, e, se for o caso, eu dou mais insulina. Porque em muitos hospitais a gente observa que o tratamento da hiperglicemia é deixar o indivíduo em jejum, né? E aí eu complico ainda mais a situação dele. E é um paciente que vai fazer tomografia, endoscopia, ressonância, e vão deixando ele de jejum eterno, né? E aí falar, pelo menos baixa a glicemia, tá? Após a compensação do quadro, o que é a compensação do quadro? Para a gente é trazer a glicemia para baixo de 180. Né? A gente tem que lembrar que esse paciente, no momento que eu estou mandando ele para o quarto, eu tenho que lembrar a fisiologia normal da secreção de insulina. Eu tenho o quê? Uma liberação de insulina basal com as insulinas prandiais, né? E a insulina basal geralmente é omitida. Então, o sliding scale ele se parece um pouco só com as prandiais, né? Quando, na verdade, eu não posso esquecer nunca de ter pelo menos um suporte. Eu vou evitar uma descompensação do paciente, uma descompensação aguda, toda vez que eu mantiver pelo menos, no mínimo, uma secreção basal,
né? O basal, a gente dá mais ou menos 50% da dose diária total, na forma de glargina, detemir, agora que a gente tem à disposição do Egludeca. E a dose total diária a gente calcula 0,3 a 0,5 unidades, então a dose basal seria 0,15 a 0,25, né? Ou a dose que o paciente previamente usava se ele já fazia uso de insulina, né? E o restante, eu não vou entrar no mérito, porque vai ser discutido posterior. Então, assim, do pronto-socorro, né, se eu tiver uma insulina para manter na prescrição do paciente, que seja basal, e ter esse conceito. Tá? Mesmo o paciente que chegou a valores mais de 180, o pronto-socorro, e vai receber alta, dá uma insulina basal e já referencia ele a um serviço especializado e depois vai discutir se vai tirar essa insulina e vai entrar com outras classes. Mas ele já tem que sair com uma segurança do hospital, até por causa da questão de infecção, que foi muito bem elucidado pelo Dr. Raduan. Bom, variáveis na alta do PS e o paciente que não necessita de internação. Então, eu preciso saber o diagnóstico. A hemoglobina glicada vai ajudar, né, se ela foi averiguada, a saber o que esse paciente ele vai ter que se preocupar daí para frente. Variação ponderal do paciente na decisão de quanto que eu vou dar de insulina. Então, em indivíduos obesos, eu vou dar uma dose maior de insulina basal, né? E os valores glicêmicos. Às vezes eu não tenho o valor da hemoglobina glicada à minha mão no momento que eu vou dar alta. Então, eu vou analisar. Se o indivíduo chegou com glicemia de 400, eu não tenho muita dúvida, eu posso manter a medicação, a insulina, pelo menos a insulina basal. E qual foi a resposta à insulina instituída? Se tiver uma resposta rápida e eficaz, né, então provavelmente talvez ele não precisa manter o tratamento insulínico. E não tem tanto receio de dar insulina, né? Então, o próprio estudo Origin, que foi analisado a insulina como primeira escolha, mostrou uma similaridade com outros tratamentos. E esse é um estudo outro multicêntrico que foi feito na China, né, em que se foi comparado pacientes que, no momento do diagnóstico de diabetes, eles faziam uso ou de insulinoterapia intensiva, seja na forma de bomba contínua ou múltiplas injeções subcutâneas, comparado ao indivíduo que introduzia antidiabético oral, né? E, uma vez que eles se controlavam, tinha um controle glicêmico adequado, era suspensa a medicação que ele estava fazendo, tanto a insulina quanto os antidiabéticos, né? E após 2 semanas, né, de controle, que era feita essa suspensão, e mantinha só dieta e atividade física. E aí o que eles observaram, dentre vários aspectos, a remissão do diabetes após 1 ano sem nenhum tipo de tratamento, apenas com dieta e atividade física. E o que se observa é que aqui a bomba de infusão contínua de insulina teve uma resposta em termos de remissão muito superior aos antidiabéticos orais. Então, às vezes, da insulina, no primeiro instante, alguns trabalhos têm sugerido que eu posso resgatar a função célula beta pancreática e talvez prorrogar ou postergar a falência pancreática nesse indivíduo, né? Voltando ao nosso paciente que veio com 205, GHS, 76 anos, masculino, quadro de febre, diarreia, vômitos há 2 dias, um indivíduo idoso, sem diagnóstico prévio de diabetes. Pressão arterial 9,5/7, frequência de 105, 38, estava febril, em uso de enalapril, hidroclorotiazida e rosuvastatina, né? Então, baseado em tudo isso que a gente acabou de discutir, qual é o meu tratamento? O que eu devo dar para esse paciente com tudo isso que a gente discutiu? O que vocês acham? Sim? Eu devo dar insulina para esse paciente? Porque ele tem mais do que 180. Não, eu devo dar exatamente o controle inicialmente, suporte de oxigênio, hidratação, controle de temperatura e analgesia. Se eu dou insulina para esse indivíduo, tá, a grande chance de eu promover um choque hipovolêmico. O shift, que eu jogo glicose para dentro da célula, isso atrai água, né? Então, ele já está hipotenso, já está com a frequência cardíaca aumentada. Um indivíduo idoso, eu posso promover um choque e matar esse paciente com insulina. Então, a primeira questão é o valor da glicemia em que situação? Então, primeiro eu devo corrigir todas essas circunstâncias, e quando eu promovo hidratação, correção da febre, quando hidrato, eu estou aumentando a excreção urinária de glicose, então isso já vai promover uma diminuição da glicose, eu diminuo os hormônios de estresse, eu reduzo o estresse oxidativo, o estresse mitocondrial, quando eu oferto oxigênio, eu diminuo a expressão de citoquinas pela hidratação,
eu aumento a volemia e perfusão tecidual, eu hemodiluo a glicose plasmática com mais volume e, ao mesmo tempo, eu acabo ofertando eletrólitos que também participam na ação da insulina. Tá? Então, antes de eu instituir a insulina, eu tenho que garantir os parâmetros vitais do paciente. E aí sim, o que a gente faz é, protocolo do nosso hospital, repetir a glicemia após essas correções que são feitas, e podem ser feitas rapidamente. Depois de 1 hora, a gente repete a glicemia. Aí sim, se eu mantenho uma glicemia mais elevada, eu instituo o protocolo de tratamento insulínico. E nós só liberamos no hospital para a enfermaria ou mesmo auto-hospitalar, o indivíduo que está saindo do pronto-socorro, apenas quando tem 2 glicemias consecutivas no intervalo de pelo menos 1 hora, que são inferiores a 180, então eu sei que esse indivíduo está mais seguro para ir para casa, e aí, se for o caso, eu já libero com insulina como parte do tratamento. Mostrando que o treinamento e a participação multiprofissional é fundamental. Então, a gente, desde 2004, tem equipe multiprofissional, com enfermagem, nutrição. Aqui foi quando foi instituído o grupo, e aqui o nosso manual de orientação para o paciente. Eu gostaria de agradecer a atenção a todos. Tá? Muito obrigado.